Pai do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos de Cristo, que vos comunica é do irmão em Cristo, pastor Fernando Santos, do canal Verdade que a Bíblia traz. Nós vamos trazer mais um vídeo com o tema Ressurgência Cristã. Depois da vinheta, vem para mais um vídeo. Meus irmãos, com a graça e a misericórdia de Deus, vamos falar desse tema maravilhoso, desse tema muito edificante, que vai trazer muita comunhão no meio do povo de Deus. A todos quando ouvir essa mensagem, dê crédito, observe com bastante humildade e simplicidade, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. O capítulo de número 5 da 2 Coríntios, versículo de número 18, está escrito assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É o tema. Nós vamos falar sobre ressurgência cristã, e tivemos aqui por graça tirar esses versículos como tema dessa mensagem abençoada. Meus amados, nós precisamos entender o que é ressurgência cristã, mas antes temos que entender o que significa a palavra ressurgência. A palavra ressurgência não encontra ela escrito biblicamente. Algumas palavras parecidas, mas nós não encontramos. E a palavra ressurgência, ela é um fenômeno oceanográfico que ocorre em poucos lugares do mundo, em poucos oceanos, mares, acontece esse fenômeno. Alguns lugares onde acontece esse fenômeno chamado ressurgência, ele é algo que vem da profundeza da água. Há um movimento na profundeza da água, e esse movimento ele acontece com tanta intensidade, com tanta força, certo? Em uns lugares mais do que os outros, que esse movimento pega lá na profundeza do mar, do fenômeno chamado ressurgência, pega as águas profundas, as águas geladas, elas sobem para cima, e quando essas águas sobem da profundeza do mar, assim conhecido como ressurgência, traz para cima, na altura, na superfície do mar, os nutrientes, aquilo que é bom para produzir alimentos e mantimento em cima, e é o local onde reúne mais ou maior número de peixes possível, por causa desse movimento, desse fenômeno chamado ressurgência, trazendo da profundidade da água os nutrientes necessários para a altitude ou para as partes mais altas do mar. Ali o local reúne uma maior quantidade de peixe por causa dos nutrientes que ali é colocado. Ou seja, esse movimento, ressurgência, traz bonança para o local ali da superfície do mar. Todo local que tem esse movimento, que tem esse fenômeno chamado ressurgência, nos mares, não são todos locais, é um local abençoado, é um local onde tem muitas maravilhas e muitos cardumes de peixe. Presta atenção, essa ressurgência, quando nós levamos para o lado cristão, ressurgência cristã, ou também ressurgimento do cristianismo, ou ressurgimento do evangelho de verdade, nós observamos o quê? Que esse ressurgimento, acima de tudo, significa surgir de novo, ressurgir de novo. É juntar, como se fosse juntar os pedaços, olhando para o lado espiritual e cristão, juntar os cacos, é tirar da cinza, é ressurgir, é trazer o que estava morto ou quase a morrer, na verdade, trazer a ter vida, trazer a mostrar a bonança do Evangelho, a graça do Evangelho, o poder do Evangelho. É levantar-se depois de uma queda.
é, depois de uma guerra, estar ferido, tornar-se a ser um soldado firme. É ressurgir das profundezas, tem um significado ressurgência cristã, ou seja, um ressurgimento cristão. Nós vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, onde o evangelho está sendo muito superficial, o evangelho está sendo um evangelho muito fraco, um evangelho anêmico, um evangelho onde não vemos mudança de vida, não vemos restauração, não vemos o nascer de novo, a nova criatura que está em Cristo. Nós não vemos isso. E para que isso volte a acontecer, é necessário fazer como a ressurgência, como esse fenômeno aqui, ressurgir das profundezas. Precisamos voltar às raízes bíblicas, como a igreja bíblica trabalhava, como a igreja primitiva trabalhava. É voltar ao início, é voltar aos marcos antigos, é voltar como que essa igreja bíblica fez e como ela comportou diante de Deus e da sociedade, para que eles vissem tanto, ou eles conseguiam ver tantas maravilhas, tantos sinais, tanto prodígio, tanta salvação, tanto derramamento do Espírito, tanta graça, que aonde eles passavam pregando, Deus ia salvando, libertando, operando milagres e maravilha acompanhava eles. A Bíblia diz que o evangelista Filipe, ele ia caminhando, pregando a palavra, os sinais o acompanhando. A sombra de Pedro, a Bíblia diz que curava. O lençol que Paulo enxugava o rosto, curava, porque era o poder de Deus, era o poder do evangelho na vida deles. E a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Então essa ressurgência é necessária no nosso dia. Como se dá a ressurgência? O fenômeno natural começa da profundeza do mar. E também acontecerá um fenômeno sobrenatural no nosso meio, quando nós ir nas profundezas da oração, quando nós ir nas profundezas dos jejuns, jejum não só de um, mas do jejum comunitário, quando a igreja local se reunir para jejuar, quando a igreja local reunir para orar a Deus, quando os cristãos têm mais desejo de estudar a Bíblia, essa é na Escritura, ter uma vida diária de leitura bíblica, ter o desejo a mais de evangelizar, o seu desejo por evangelismo, equipes que evangelizam, equipes que fazem visita, e com isso vai ter o que? O desejo de ter mais comunhão, vai ter mais edificação, com isso vai surgir obras sociais, ajudar o próximo, e com isso vai haver uma ressurgência cristã. Vai haver um reavivamento, vai haver um avivamento em alguns e o reavivamento em outros, o ressurgimento do poder do evangelho no meio das nossas igrejas. É necessário ressurgência, é necessário voltar para a palavra, é necessário separarmos tempos em oração, dobrar o joelho e dizer: Senhor, faça de novo, opera como o Senhor operava através das nossas vidas, como o Senhor operava através dos antigos, faça de novo através da minha vida. Senhor, quando eu louvar, opera através do meu louvor, quando eu orar, opera através da minha oração, quando eu pregar, Senhor, faça sinais, salva a alma, edifica a vida, levanta os paralíticos, cura o cego, limpa o leproso através da nossa vida, Senhor. Isso é ressurgência, é o teu desejo. Até lá na alma dizer: eu vou me arrancar do fundo, mesmo dia que eu tiver pouca força, eu vou pedir ao Espírito Santo, Ele vai me ajudar a orar. Isso é ressurgência cristã. É pedir: Senhor, aviva a sua obra, aviva. Há quanto tempo nós não vemos algo sobrenatural do Espírito em nosso meio? Há quanto tempo nós não vemos pessoas sendo impactadas pelo Espírito ao ponto de não querer ficar parado em um só local, querer de um lado para o outro levando essa mensagem? Isso é ressurgência. Há quanto tempo os nossos púlpitos, os nossos pregadores não é tomado pelo sentimento de choro,
de lágrima quando está pregando a palavra. Falta ressurgência, falta desejo. Quando o tempo os cantores não é tomado pelo Espírito, quando presta a Deus um louvor e ali a glória é derramada sobre a igreja, falta esse ressurgimento, essa ressurgência cristã. Não é placa de igreja, não é nome, é o ressurgimento do Evangelho. O texto não vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando nós com Ele mesmo, trazendo lá da profundeza dos infernos, trazendo da profundeza da morte, trazendo ressurgimento para nós que não tinha vida. E Deus deu essa nossa graça. Agora é a vez de nós, como igreja de Cristo, falar sobre as maravilhas de Deus, vivê-las e pregá-las. É tempo de um ressurgimento, para que haja um ressurgimento na família, para que haja um ressurgimento nos ministérios, nos casais, nos cantores, pregadores, nos obreiros, nas crianças, para que haja lágrima, para que nós possamos, como derrubar o joelho, nós ter palavra para falar com Deus, porque vai estar dentro de nós. A ressurgência natural se dá na profundeza do oceano, trazer para cima. E a ressurgência nossa também se dá na profundeza do oceano do Espírito Santo. E com isso nós vamos trazer para cima. E com isso a igreja vai ter o poder de quê? De estender a mão para os caídos, estender a mão para os necessitados, de levar uma palavra espiritual, um alimento físico para as famílias carentes. Isso é ressurgência cristã, o ressurgimento do Evangelho na nossa nação, aonde essa mensagem chegar no mundo inteiro. Vamos voltar para a palavra, vamos pedir a Deus graça e misericórdia, dizer: eu quero viver uma ressurgência cristã. Ore a Deus a partir de hoje, clama a Deus por isso, chore. Se preciso for, separe o seu tempo, um dia, 2 dias, dizer: Senhor, faça novamente, faça novamente, faça como o Senhor fez nos apóstolos, faça como o Senhor fez nas igrejas pós-bíblicas ali, faça, Senhor, faz, eu quero. Isso é ressurgimento cristão. E nós vamos ver sinal, vamos ver maravilhas, vamos ver prodígio, vamos ver a glória de Deus sendo derramada no nosso meio, a começar de mim e depois começar de você também, que vai ouvir essa mensagem. Fique com essa mensagem, essa urgência cristã, passa para o maior número de pessoas possível, e que Deus seja louvado através da sua vida, em nome de Jesus Cristo.